Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Você certamente acompanhou os evangelhos dos dias dessa semana e viu que nós estamos no capítulo 6 de São João, onde Jesus veio preparando para falar a respeito da sua presença real na Eucaristia. Ele partiu lá na multiplicação dos pães e do fato do povo se aglomerar e vir a ele, mas por causa do pão, e até mesmo queriam aclamar Jesus, porque se um homem é capaz de multiplicar pães e dar a comer para 5.000 homens, ele vai sustentar um exército, e ele é capaz então de nos chefiar, de derrotar os romanos e fazer do nosso povo, o povo de Deus, o povo que vai mandar. Era totalmente uma visão sociopolítica, e o Messias que eles infelizmente estavam esperando era um Messias sociopolítico e não o Messias verdadeiro que ia nos trazer a salvação, e com a salvação a vida nova própria do Evangelho. E Jesus então, até para corrigir essa maneira deles de vir, começa a dizer que Ele é o verdadeiro pão descido do céu. Mas como eles estão resistindo, Jesus era muito interessante. Quando as pessoas resistiam, quando as pessoas não estavam querendo acreditar, Jesus, ao invés de voltar para trás e dizer, por exemplo, para os judeus: não é bem assim, eu não estou falando da minha carne, do meu sangue, eu estou falando justamente de um símbolo. Não, Jesus não voltava atrás. O que ele estava dizendo era a verdade. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão descido do céu, eu sou o pão descido do céu. Ele não tinha que se retratar, ele estava dizendo a verdade. Era preciso que eles abrissem o coração e acreditassem naquilo que ele estava dizendo e acreditassem nele. Jesus, ao invés de voltar atrás, ele ia sempre mais para frente, aprofundando aquela verdade que ele estava anunciando. E justamente no Evangelho de hoje, ele chega de cheio a essa verdade.
Você vai ver amanhã, nós vamos continuar no Evangelho de São João, em que Jesus vai falar mais claramente, e a antífona do Aleluia já nos introduziu nisso, dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Quer dizer, a morte para nós será passagem, apenas uma passagem, assim como a criança que está no ventre da mãe tem uma passagem estreita, uma passagem difícil, uma passagem muitas vezes dolorosa, e a criança não quereria vir, ela está muito bem guardada, muito bem protegida no ventre da sua mãe, mas ela precisa vir à vida. Nós também, a nossa morte será isso. E por quê? Porque fomos sendo alimentados pela Eucaristia, fomos sendo alimentados pelo corpo, pelo sangue glorioso de Jesus. E há um dos santos padres que diz que justamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, vai de tal maneira impregnando o nosso corpo, que o corpo glorioso de Jesus já vai tomando posse do nosso corpo e como que transformando o nosso corpo. De maneira que, quando Ele vier na sua segunda vinda, quem estiver vivo nem precisará morrer. São Paulo explica bem isso. Ele será num abrir e fechar de olhos. E por que num abrir e fechar de olhos? Ele vai ser transformado, porque ele já foi sendo alimentado pelo corpo e pelo sangue do Senhor, que, como eu disse agora há pouco, né, vai sendo como que transformado, porque nós vamos sendo impregnados do corpo glorioso de Jesus. Então, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, teremos um corpo glorioso igual ao de Jesus, igual ao de Maria, que passou pela morte, que foi ressuscitada, portanto, recebendo o seu corpo glorioso e sendo arrebatada ao céu. É a assunção de Nossa Senhora, agora está lá. Nós temos dois corpos humanos já gloriosos no céu, o de Jesus e o de Maria. São corpos humanos, como os nossos, só que gloriosos. Nós receberemos um corpo assim. E aqueles que morreram, e aí está o mais admirável ainda, que será apenas pó, e aquelas células todas se espalharam, aqueles elementos a que se reduziu o nosso corpo, estará espalhado por aí. Mas Deus que criou, para Ele não é nenhuma dificuldade. Deus que fez todo esse mundo não terá nenhuma dificuldade, digamos assim, de refazer o nosso corpo a partir dos elementos. Será o nosso corpo, será o seu corpo. Até para você ter certeza, toca em você. Será esse corpo, não será outro não. Não vai ser um fantasminha, não vai ser um outro corpo que você vai receber, não será uma reencarnação, não, nada disso. Este corpo que você tem agora, esse corpo que você muitas vezes tem usado para o bem, graças a Deus, mas também esse corpo que a gente acabou usando muitas vezes para o mal. Se nós nos conservarmos firmes em Jesus, e principalmente recebendo a Eucaristia, cada vez mais, nós que estivermos mortos, eu espero não estar. Eu tenho esse desejo imenso de ver Jesus vindo na glória, e afinal das contas, São Paulo também queria. Se você vai ver, você também, isso é claro, tenho certeza que muitíssimos de vocês têm esse desejo. Mas, se morrermos antes, também não precisamos ficar desconsolados, porque seremos ressuscitados, e já ressuscitados, como Jesus ressuscitou, com um corpo glorioso, como Nossa Senhora, como explicam os teólogos, que passou pela morte, mas ela foi ressuscitada, e ressuscitada, ela recebeu um corpo glorioso,
semelhante ao de Jesus e depois foi arrebatada, a mesma coisa vai acontecer conosco. Os vivos, transformados, recebendo um corpo novo, os mortos, ressuscitados com seu corpo novo, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E para isso, meus irmãos, basta sermos fiéis e comungarmos o mais possível que nós podemos. Porque, aliás, tem uma outra coisinha aí. Para você comungar, você tem que estar na graça de Deus. Você não pode estar em pecado e estar comungando. Claro. E se você, por acaso, se eu, por acaso, cometer um pecado grave, você precisa ir se confessar. Então também assim, nós vamos nos conservando na graça de Deus. E morreremos em Cristo se morrermos. E se o Senhor vier, estaremos na graça. E estando na graça, nós seremos transformados e nós seremos arrebatados. Vai ser o maior acontecimento da face da terra e muitos sinais mostram que a nossa geração verá esse espetáculo. Eu desejo ver, né? Mas se eu não vir vivo, imediatamente eu serei ressuscitado, você vai ser ressuscitado, porque nós queremos viver em Cristo e ressuscitados veremos esta maravilha. Todos aqueles que perseveraram em Cristo Jesus, aqueles que permaneceram lutando, porque é uma luta, você sabe muito bem disso, não é? Estaremos com os nossos corpos gloriosos e ao mesmo tempo arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O nosso encontro com o Senhor será lá nos ares. Como será isso? A gente não sabe. É a grande surpresa que nós vamos ter. Você vai ficar surpreendido, eu vou ficar surpreendido. Mas já imaginou? Você vendo você, os seus parentes, os seus amigos, seu pai, sua mãe que já faleceram, seus filhos, né, que talvez estivessem vivos ou já morreram, até criancinhas suas que morreram e que você não vê mais, você revê-los todos agora com o corpo glorioso e você também, e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Que maravilha! É justamente isso que Jesus está dizendo quando falou a respeito da Eucaristia. Meus irmãos, não é um sacramento qualquer. Desculpe, não é um papa-hóstias. Não é. Não é um negócio de a gente entrar na fila e ir lá comungar, receber a hóstia, voltar para o banco. Não. É um sacramento maravilhoso. Todos eles são, mas o sacramento por excelência é justamente a Eucaristia, onde, em primeiro lugar, no altar, se renova a cada dia, e nós renovaremos agora, o próprio sacrifício, o mesmo, não é outro. É por isso que a igreja chama isso, teologicamente, de renova-se. Se usa também o termo se atualiza, quer dizer, se torna atual o sacrifício de Cristo, o mesmo, o único sacrifício de Cristo, embora nós não vejamos ainda, só porque não temos o nosso corpo glorioso, e Jesus estará no altar com o seu corpo glorioso, e é por isso que nós não vemos, e continuamos vendo aquela hóstia de pão e aquele vinho dentro do cálice. É porque nós não temos ainda sentidos de um corpo glorioso, mas quando tivermos, nós veremos tudo, veremos o Senhor face a face, e aí está a nossa glória. Bendito seja Deus que no seu amor instituiu a Eucaristia. Mas eu preciso parar, pelo menos um pouquinho, na primeira leitura, na beleza da primeira leitura. Ela está falando de Filipe, não do apóstolo Filipe, mas do diácono Filipe. Assim como falou nos dias passados, de Estevão, que era diácono, hoje está falando de Filipe, também diácono. Portanto, que nem era
apóstolo. E a beleza que Deus faz. Um anjo do Senhor diz a Filipe, é ordem de Deus, que ele vá para aquele lugar exato, para aquela estrada que vai levá-lo a Gaza, portanto, é descendo de Jerusalém. Ele diz que ele vai encontrar alguém. E Filipe obedece. Não tinha sentido o que o anjo disse, porque ele morava no norte, bem no norte, lá em Cesareia. Pelo contrário, ele deve descer. E descendo naquele caminho, ele acaba encontrando uma carruagem daquelas bonitas, onde estava, e eu vou ler como está no Evangelho, apareceu na carruagem, estava na carruagem, um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia. Portanto, era um homem de alta dignidade. Ele cuidava dos tesouros da rainha de Candace, administrador geral do seu tesouro, e que tinha vindo em peregrinação a Jerusalém. Mas a primeira coisa que diz é que aquele homem era um eunuco. O que eram eunucos? Eram homens que aceitavam serem castrados. Você entende bem o que eu estou dizendo, né? Assim como se castra um animal. Esses homens eram castrados para poderem servir a rainhas, a princesas. Eles faziam isso para a rainha, para a princesa não correr riscos. Então, os que estavam próximos, os que serviam, os ministros, se era uma rainha, aqueles homens que serviam a uma princesa, né, eram obrigados, para poderem receber esse trabalho, esse ofício, eram obrigados a serem castrados. Claro que muitíssimos judeus não admitiam isso, e eles não admitiam, mas outros, até quem sabe na sua ganância, de obter um cargo assim, e de viver num palácio, servindo uma rainha, uma princesa, com todas as vantagens de estar numa corte, admitiam e aceitavam a castração. Por isso os judeus tinham uma repugnância desses homens, não queriam saber deles, porque afinal das contas era uma coisa sem retorno, estavam castrados. Mas veja que bonito, esse homem, embora sabendo que era rejeitado pelos seus irmãos, e eles sempre mostravam que quem fazia isso era também rejeitado por Deus. Portanto, um homem que se sentia rejeitado por Deus, vai a Jerusalém, porque ele sentia fome, sentia sede de Deus. Mas ele voltava com a mesma sede. Ele foi, mas ele ainda continuava se sentindo um rejeitado dos homens e um rejeitado de Deus. Quando Filipe encontra a carruagem, e ele é ousado, ele começa a ter uma ousadia do Espírito Santo e pergunta àquele homem: o que o senhor está lendo? Porque ele estava lendo um daqueles pergaminhos. Ele diz que estava lendo o profeta Isaías. E Filipe pergunta: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Mas como é que eu vou entender isso se não tenho quem explique? Filipe não esperou segunda vez, já pediu licença e já subiu na carruagem daquele homem nobre, sentou-se ao lado dele e foi explicando a partir daquela escritura que ele estava lendo, que você viu, um trecho aqui, que fala justamente de Jesus, o servo que padece, o servo que é julgado, que é levado à morte, e a partir daí, ele começa a mostrar Jesus, e vai falando de Jesus, pelo caminho, falando, anunciando, evangelizando aquele homem, de maneira que quando chegam no lugar da estrada, onde há um riacho, é agora o eunuco
que toma a iniciativa e diz: por que eu não posso ser batizado? E Filipe diz: claro que pode. Então desceram os dois, porque aquele homem que se sentia rejeitado dos homens e de Deus pelo erro que ele cometeu, mas agora ele buscava a Deus, é batizado por Filipe. E imediatamente Filipe fez a sua tarefa, o mesmo anjo do Senhor arrebata Filipe de novo e o vai colocar lá em Gaza, no outro lado, na direção do mar, porque o que tinha que ser feito já estava feito. Os Atos dos Apóstolos nem tem como dizer o que aconteceu com esse homem, porque ninguém pôde acompanhá-lo para ver, mas a beleza é esta: aquele homem voltou para a sua pátria, para a Etiópia, e interessante que nós vamos encontrar depois muitos etíopes que acreditavam em Jesus. Muitos etíopes, até mesmo de origem judaica, né, acreditando em Jesus. Certamente, por causa deste primeiro, rejeitado, que se sentia rejeitado até de Deus, que batizado, que cheio do Espírito Santo, vai ele também falar daquilo que Jesus fez por ele, mas através de um dos seus discípulos, o diácono Filipe. Meus irmãos, isso vem mostrar que Deus não despreza ninguém. Se os homens e as mulheres, quer dizer, se os seres humanos desprezam a você, Deus não te despreza. Por maior que tenha sido o seu erro, quem sabe um erro irreversível, como era o erro daquele homem que se deixou castrar. Mesmo que você esteja vivendo uma vida errada agora, Jesus não rejeita você, pelo contrário, assim como Jesus perseguiu aquele etíope, aquele eunuco, e o fez através de Filipe, e reconquistou aquele homem rejeitado. Jesus está com você na mira e procurando você. Se você não percebeu ainda, Ele está perseguindo, e eu digo nos dois sentidos. No melhor ainda, Jesus está seguindo você de perto, seguir de perto. Ele está aí ao seu lado, esperando que você, primeiro, tire da sua mente e do seu coração isso que pesa sobre você, de você ser rejeitado por Deus, por causa da sua vida errada, e quem sabe por estar sendo rejeitado por pessoas, até por pessoas da sua casa. Mas Deus não te rejeita, não, ao contrário. Deus está pertinho de você, Jesus está pertinho de você, só quer que você dê o passo, como deu aquele etíope, que você volte para a casa do Pai, que você volte para Jesus, que você se abra novamente e você receba o Espírito Santo, você seja um homem novo, uma mulher nova, embora ainda esteja numa situação errada. E o que eu digo a respeito de você, desculpe ter dito de você, mas para você sentir o peso da coisa, e agora eu dizer que também aqueles da sua casa, da sua família, dos quais você não tem mais, quem sabe, esperança, e você sofre por isso, que meu marido não vai ter mais como voltar, a situação dele, a teima dele, ele é tão turrão que ele não vai voltar. Talvez seu filho e sua filha, ou até quem sabe seu pai, sua mãe, estão numa vida tal que você fica ansioso, angustiada por causa disso. Mas saiba, Deus não despreza ninguém, Deus não despreza esse seu ente
querido. Esse dia de adoração, a Eucaristia, é um dia de o Senhor reavivar a nossa esperança e a nossa certeza que para Deus nada é impossível e Deus não tem uma lata de lixo. Ele não põe ninguém na lata de lixo, nem você, nem os seus, nem as pessoas que você conhece. Nós somos muito preconceituosos, né? Você acha aquela pessoa? Não, aquela pessoa do jeito que ela não tem retorno, ela não tem mais jeito. Não. Jesus não tem uma lata do lixo. Pelo contrário, se há alguém que é predileto de Jesus, são os que estão no caminho errado. E Ele, como bom pastor, está perseguindo a esse errado, como Ele perseguiu, como Ele foi buscar a ovelha que havia se perdido. Que bom, meus irmãos, que bom saber disso. Reze muito durante o dia de hoje, o dia de adoração que estamos fazendo, por aqueles que você tem nesta situação. Por aqueles dos quais você, quem sabe, já perdeu a esperança. Tal é a situação em que eles estão. Reze, porque tudo pode ser mudado pela oração, assim como tantos se transformaram, e a Canção Nova continuamente nos seus programas tem trazido testemunho de transformações maravilhosas. Muitos que somos da Canção Nova fomos transformados pelo Senhor e trazidos para cá. Padre Fernando tem dado o testemunho dele, e como seminarista eu me lembro várias vezes que deu o testemunho dele, né? Para dizer, e hoje ele é padre, e sendo missionário em Portugal. Muitos de nós demos e poderemos dar o nosso testemunho, você também. E que sorte que Jesus não tem uma lata de lixo, porque talvez as pessoas te colocaram na lata de lixo, mas Jesus foi correndo lá e tirou você da lata do lixo. E se você tivesse, se alguém, se qualquer um nessa hora aproveita e dá um pulo para o colo de Jesus, para o coração de Jesus, ele encontra nele a salvação, a transformação e a vida nova. É tão fácil, porque Jesus já fez o tudo quando ele foi por nós até a cruz. Também para você. Volte hoje mesmo para Jesus. Dê esse pulo. É um pulo pequeno. É um pulinho assim. Não é mais do que isso. Você está aqui, dá um pulinho, você já cai no coração de Jesus. Os homens te colocaram na lata do lixo. Quem sabe lá embaixo. Mas você pode agarrar aqui, pode fazer força e pode subir, né? Mas porque Jesus vai lá e te pega e te traz para cá, fora da lata do lixo, quem sabe fora do lixo, porque você já estava no lixão, não que você estava, as pessoas te colocaram no lixão, Jesus te tirou do lixão, te trouxe para cá, só falta o quê? Dá comigo o pulinho, é um pulinho assim, desse jeito, e você já está no coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.